sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Renata Tiroli aqui com vocês na semana 18, semana que estamos iniciando o terceiro bimestre, ou seja, vamos iniciar os conteúdos do livro didático 3 e essa semana nós vamos começar com um conteúdo bem bacana, médias. Nós vamos trabalhar média aritmética, então pegue o seu livro didático, senta aí e vem comigo. Agenda da nossa aula de hoje. Nós vamos compreender e utilizar o conceito da média aritmética e resolver situações, problemas que envolvam esses conceitos estudados. Lembrando, galerinha, que nós estamos no capítulo 7, lá no livro didático, nas páginas 3 e 4. Mas, afinal, o que é a média aritmética? Olha só, pessoal, a média aritmética ou simplesmente média, ela é uma medida de tendência central e ela faz parte do estudo da estatística, um ramo da matemática. Como que nós obtemos, como é que nós calculamos a média aritmética? É muito simples. Nós vamos adicionar, somar os valores do grupo, do exercício em questão e vamos dividir essa soma pela quantidade de valores de números que nós somamos. Então, a média aritmética está constantemente no nosso dia a dia. Olha só, será que a gente já usou alguma vez esse cálculo, prof? Com toda certeza. Claro que sim. Você muitas vezes utilizou o cálculo de média para saber quanto faltava para você ser aprovado na disciplina, qual era a nota que você tinha que tirar na prova para atingir média no bimestre. Então, é um cálculo bem presente no nosso dia a dia. Mas, para a gente compreender melhor esse assunto, eu trouxe uma situação prática para nós. Nós vamos resolver juntos, tudo bem? Olha só, em uma competição de ginástica, Clara obteve as seguintes notas. A Clara é uma ginasta e ela participou de uma competição onde ela disputou 3 modalidades: salto sobre o cavalo, trave e solo. E aí estão as notas da Clara. No salto sobre o cavalo, ela obteve nota 5, na trave, nota 8 e no solo, nota 5, ok? Qual é a média das notas da Clara nessa competição? Olha como é que nós vamos calcular a média então. Vejam como é muito simples. A média, nós vamos começar somando todas as notas, todos os valores ali na tabela. Então, 5 mais 8 mais 5. Perceberam que nós somamos 3 valores? Então, nós vamos dividir o resultado dessa soma por 3, exatamente pela quantidade de valores de notas que nós agrupamos, que nós somamos. Quer ver? Olha só, 5 mais 8 mais 5 dá 18. 18 dividido por 3 dá 6. Isso quer dizer o seguinte, que a média de notas da Clara nessa competição foi 6. Perceberam como foi fácil? A prof trouxe um primeiro exemplo bem simples, ok? Agora nós vamos para uma segunda situação. Observe com atenção. E essa segunda situação que nós vamos resolver juntos agora, galerinha, ela está no nosso livro didático na página 3. A situação é a seguinte: em uma escola de língua estrangeira, cada aluno, o desempenho de cada aluno é avaliado a partir de uma média semestral, que é calculada a partir de 3 notas, de uma prova 1, de um trabalho, de uma prova 2. Cada uma dessas notas valendo no máximo 10. Cada trabalho e cada prova tem o valor máximo 10. Para ser aprovado, o aluno ele deve ter uma média final no semestre maior ou igual a 7. E aí nós temos a tabela com algumas das notas dessa turma. Nessa turma nós temos 10 alunos. Percebam ali os 3 instrumentos de avaliação, prova 1, trabalho e prova 2, e temos um espaço para a média semestral. Vamos ver o que o exercício vai nos dar e o que ele vai nos pedir. Vamos ver juntos? Olha só, pessoal, no item A diz o seguinte: qual a soma das notas de Luiz? Então, nós temos ali a coluna com as notas que o Luiz tirou. Vamos lá, então? Eu vou somar. Ele tirou 5 na primeira prova, 7 no trabalho e 9 na segunda prova, totalizando 21. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Ainda no item A.
Agora, observe a média semestral de Luiz e escreva como podemos proceder para efetuar o cálculo dessa média semestral de cada um dos alunos. Acompanhe agora, pessoal. Para calcular a média semestral, nós devemos somar os 3 valores dos 3 trabalhos, das provas e do trabalho e dividir essa soma por 3, porque nós estamos somando 3 notas. Lembraram? Então, para calcular a média, nós somamos os valores e dividimos pela quantidade de valores que nós somamos. Se nós fizermos isso com a média, para calcular a média do Luiz, que já está pronta ali, 9 mais 7 dá 16. 16 mais 5 dá 21. Quando eu divido por 3, eu obtenho a média semestral dele, que foi igual a 7. Perceberam? E vamos ao item B. Para que Karina tivesse média semestral igual a 7, seria suficiente que ela tivesse tirado um ponto a mais em uma das avaliações? Se sim, se não, vamos explicar a nossa resposta. Primeiro, pessoal, não. Não porque, pessoal, nós vamos fazer isso na prática, nós vamos aumentar um ponto em uma das avaliações, tudo bem? Para isso, a prof está trazendo as médias que nós calculamos no item anterior aqui, para que a gente possa comparar. Olha só, eu vou pegar as notas da Karina. Na avaliação 3, na prova 2 ali, porque a gente tem prova 1, trabalho e prova 2, a prof vai aumentar um ponto em uma avaliação só. Você poderia ter aumentado na prova 1, no trabalho, eu escolhi aumentar na prova 2. Então, eu estou somando 5 e 8 da prova 1, 6 e 2 do trabalho, e ao invés de colocar 6, eu aumentei um ponto e coloquei 7 na prova 2. Vou somar esses valores e vou dividir por 3. Quando, então, eu escolhi a prova 2, tudo bem? Quando nós somamos esses valores, vírgula debaixo de vírgula, tudo certinho, nós obtemos 19. E 19 dividido por 3 dá 6,333, uma dízima, uma divisão infinita, que nós aproximaríamos por 6,33, 2 casas após a vírgula, como o enunciado pediu, 2 casas decimais. Pessoal, percebam que aumentando um ponto em uma das avaliações da Karina, a média dela não aumentou muito. Então, por quê? Para que a média dela atingisse os 7 pontos, nós teríamos que aumentar um ponto em cada uma das avaliações. Lembrando, galera, que se você aumentasse um ponto em cada uma das avaliações, no total, na soma, você estaria aumentando 3 pontos, porque a gente está dividindo isso por 3. Aí a Karina atingiria a média, ou seja, quando a gente pede para o professor, prof, aumenta meio ponto, um ponto, que daí eu fico na média, não, pessoal, porque quando você calcula a média, você não pode esquecer que você depois vai dividir o valor da soma. Lembraram disso? Então, olha só, ali para a Karina obter a média 7, teríamos que ter aumentado um ponto em cada uma das avaliações. Ficou claro, galerinha? Tranquilo? Vamos adiante. Agora, nós temos ali um próximo tópico dizendo assim: usando a calculadora para agilizar o seu processo, calcule e registre na tabela a média semestral de cada um dos outros alunos dessa turma. Apresente os resultados com a aproximação de 2 casas decimais. Então, quando a divisão ela não for exata, a gente vai aproximar 2 casas após a vírgula. Eu vou fazer com vocês o cálculo para a média semestral do Marcos, utilizando a mesma ideia que a gente fez para o cálculo da média do Luiz. Tudo bem? Atenção então. Vamos lá, média do Marcos. Eu vou pegar as 3 notas dele, da prova 1, do trabalho e da prova 2 e vou somar. 5,4 mais 4,9 mais 6,5 ou 6,5. E vou dividir a soma, o resultado dessa soma por 3, porque nós estamos somando 3 valores, 3 notas, beleza? A soma deu 16,8. Quem não usar a calculadora, lembrar que para adicionar números decimais, são vírgulas alinhadas, vírgula embaixo de vírgula. Agora eu vou dividir o 16,8 por 3. Isso me dá uma média de 5,6. Quer dizer que a média do Marcos corresponde a 5,6. Ele ficou abaixo da média. Nós vamos usar esse procedimento para calcular a média de todos os outros alunos dessa turma. Então, acompanhe aí. A média da Carla ficou 6,7, da Karina 6,
Da Thaís, 9,77. Percebam que aí nós usamos a aproximação de 2 casas após a vírgula, 2 casas decimais. Do João, 9,2. Do Lucas, 6,87. Da Beatriz, 7,93. Da Carol, 8,73 e do Miguel 8,47. Ou seja, galerinha, para calcular a média de cada um deles, nós somamos as 3 notas e dividimos por 3. Belezinha, fácil, né? Vamos adiante. Para dar sequência, a prof vai trazer a tabela e todas as médias semestrais que nós calculamos juntos e vamos ao item C. Observe a média da turma na primeira avaliação, na prova 1, lá na primeira linha, e escreva como ela deve ter sido obtida, como será que ela foi calculada. Pessoal, quando nós calculamos a média aritmética, o procedimento ele é sempre o mesmo, ele não muda. Aqui nós temos ali as notas da avaliação 1, da prova 1. Para que a gente obtenha a média, que já está ali inclusive para nós, foram somadas todas essas notas e nós dividimos o valor, o resultado dessa soma, por 10, porque você somou 10 notas. 10 alunos. Quer ver? Olha só. Vamos somar os 5 do Luiz na prova 1, os 5 e 4 do Marcos, os 6 da Ana, até chegarmos no 8 e 3 do Miguel. E vamos dividir por 10, porque se você contar, nós estamos somando 10 notas, 10 valores. Quando nós somamos, obtemos 72,9, lembrando sempre, vírgula debaixo de vírgula. E quando nós dividimos esse valor por 10, nós obtemos a média 7,29, que é exatamente o que está ali para nós na última coluna. Se a gente quiser calcular a média da turma no trabalho e depois na prova 2, dá para a gente obter a média fazendo o mesmo procedimento. Viram como é fácil? E aí, trazendo novamente as médias para a nossa tabela ficar completinha no final, vamos ao item D. Calcule e escreva na tabela a média da turma nos itens trabalho e prova 2 e a média semestral. Faça a aproximação de 2 casas decimais. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos calcular a média da turma no trabalho. Estamos somando todos os 10 valores, começando ali no 7 da nota do Luiz e terminando no 10 na nota do Miguel, no trabalho. E vamos dividir por 10 porque nós temos 10 alunos. Olha só, quando nós somamos todos esses valores, nós obtemos 80,3. Dividindo esse valor por 10, nós obtemos a média 8,03, 8 inteiros e 3 centésimos, que eu vou colocar ali na minha tabela. Opa, a média do trabalho foi melhor que a média da primeira prova da turma. Vamos agora ao cálculo da média da prova 2. Mesmo procedimento, nós vamos somar todos os valores ali da prova 2, começando pelo 9 do Luiz e terminando pelo 7,1 do Miguel. E vamos dividir a soma, o resultado dessa soma por 10. Quando nós somamos, nós obtemos 75,6, dividindo por 10, a média na prova 2 foi 7,56, que eu acabei de colocar ali na tabela. Se nós compararmos, a média menor da turma foi na primeira prova e a maior foi no trabalho. Gente, é molezinha, é só somar, cuidar para não errar na soma e cuidar nas divisões, ok? E aí, agora sim, para fechar esse exemplo aí na página 4 do nosso livro didático, pessoal, nós vamos calcular ali a média do semestre da turma, beleza? Então, olha lá, nós somamos todos os valores que nós já tínhamos calculado, porque fomos nós que calculamos a média semestral de cada um dos alunos, com exceção do Luiz. Somamos todas essas médias e vamos dividir por 10, ok? Então, começamos no 7 do Luiz e terminamos no 8,47 do Miguel. Somando tudo isso, nós obtemos 76,2. Dividindo por 10, 7,62. Olha lá, preenchendo a nossa tabela. E agora nós estamos finalizando essa segunda situação. Essa está no nosso livro didático. Beleza, né? Vamos agora a um último exemplo bem legal. Essa terceira situação também está no nosso livro didático na página 4. Maria comprou 6 caixas de bombons sortidos para distribuir entre os seus 6 sobrinhos.
Antes de entregá-los, ela abriu as embalagens e contou quantas unidades, quantos bombons havia em cada caixa. E olha o que a Maria anotou. Na primeira caixa, na caixa A, tinha 13 bombons. Na B, 14, na C, 15, na D, 11, na E, 16 e na F, 15. Item A. Quantos bombons havia nas 6 caixas? Olha só, galera, é só somar a quantidade de bombons. Então, somando todos, 84 bombons. Fácil, né? Beleza, vamos para o item B. Para continuar, item B. Para que todos os sobrinhos ganhem a mesma quantidade de bombons, quantos bombons cada caixa deverá conter? Para isso, pessoal, nós vamos fazer o cálculo da média. Vamos calcular, em média, quantos bombons cada caixa deveria ter, para que a divisão fosse justa. Vamos lá, então. Somamos as quantidades de bombons em cada caixa e vamos dividir por 6 caixas. Nós já fizemos essa soma no item anterior, deu 84 bombons. Dividido por 6, nós obtemos 14 bombons. Então, para que a divisão fosse justa, a média de bombons em cada caixa deveria ser 14. Quer dizer que cada caixa deveria ter, em média, 14 bombons. E aí, sim, os bombons seriam distribuídos igualmente, com justiça, para os 6 sobrinhos. Belezinha, né, pessoal? Vamos adiante. Aqui a gente vai observar os gráficos com atenção em relação ao exercício que a gente acabou de resolver. Percebam ali que no primeiro gráfico nós temos a distribuição desigual, de acordo com as quantidades iniciais que cada caixa de bombom tinha. Quando nós calculamos a média, nós tornamos isso uma igualdade, uma média, uma tendência central, de forma que seria mais justa a distribuição que a tia quis fazer para os sobrinhos. E para a gente fechar essa nossa aula e daí partir para a resolução das atividades, eu peguei o último exemplo ali do nosso livro didático. Olha só, vamos pensar no tempo médio que um aluno levou para nadar 50 metros na piscina. Para determinar a média, a professora decidiu anotar 4 tempos desse aluno durante a aula. Então, ela anotou o primeiro tempo foi de 60 segundos, o segundo tempo 64 segundos, o terceiro tempo 70 segundos e o último tempo 66 segundos. Em seguida, ela somou esses tempos e dividiu o resultado pelos 4 tempos anotados. Ok? Vamos fazer isso então? 60 mais 64 mais 70 mais 66. São os 4 tempos desse aluno para atravessar 50 metros na piscina. E vamos dividir por 4, porque nós estamos somando 4 tempos, 4 valores. Somando, nós temos 260 e 260 dividido por 4 deu uma média de 65 segundos. Isso quer dizer o quê? Que esse aluno leva, em média, 65 segundos para nadar 50 metros na piscina. Vocês observaram que em todas as situações que nós colocamos aqui para vocês, nas diversas situações, a maneira de resolver sempre foi a mesma? E é essa estratégia que nós vamos usar na resolução de exercícios. Beleza, galerinha? E aí, galerinha, foi fácil ou não foi? Foi, né? Agora a gente vai praticar todo esse conhecimento que a gente obteve nessa primeira aula. Então, olha só, nós vamos pegar o nosso livro didático, página 4 vocês farão atividade 1, página 6 o exercício 4, página 7 o 10, página 13, o exercício 1 e, para finalizar, página 14, o exercício 6. Galerinha, quanto mais nós praticarmos, melhor nós vamos absorver esse conteúdo, que é um conteúdo bem tranquilo, para fechar com chave de ouro esse início do terceiro bimestre. Eu aguardo vocês já no vídeo de correção. Um beijo para fazer, hein?